Olá, me chamo Ruth, faço parte do CID e somos uma empresa que ensina os pais a ensinarem os filhos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. A gente vai estar, Ju, falando desse marco agora de 2 a 3 anos, o que é que acontece. A gente já fez o vídeo falando de 0 a 1 ano para quem não viu e de 1 a 2. Isso. E aí eu queria saber sobre os marcos do que é que acontece nessa faixa, o que é que tem aí de dica para os pais e de marcos de desenvolvimento. Então, nessa faixa etária, de 2 a 3 anos, a criança ela tem uma autonomia, muito grande, porque ela já sabe andar, ela já fala algumas palavras, ela já diz a sua necessidade, ela já fala frases curtas, então ela sabe pedir, já sabe direcionar o seu desejo, já tem vontade. Tem personalidade, né? Não dá mais pra enrolar, não. Ela já sabe tudo que quer e que não quer. E ela não só sabe o que quer, como ela sabe expressar, E também entra, como ela já sabe expressar, aí entra aquelas fases da birra, Que quando ela é frustrada, aí se joga no chão, aí chororô. Aquela vergonha em público. Exatamente, porque ela já começa a descobrir a relação entre causa e efeito. Ela já veio percebendo isso, nesses 2 primeiros anos de vida. Então ela sabe que se ela chorar, a mãe vai atender. Quando ela vai fazer alguma coisa, a mãe diz não. Então como ela já sabe causa e consequência, então ela começa também a se posicionar, a posicionar a sua vontade. E às vezes essa vontade é com o seu corpo, Ela mostra, bate o pé, não quero, não vou fazer, faz assim. E o que é que ela alcança aí nessa faixa em relação ao desenvolvimento? Agora ela vai entrar nos números. Primeiro, uma característica importante que a gente precisa ver dessa faixa etária é a imaginação. A criança de 2 anos, ela ouve a história e começa a imaginar essa história. Então, antes ela só apontava e agora ela começa realmente a pensar sobre aquela história. Então, a sua imaginação está no auge, o pensamento abstrato começa a se formar. Então, você pode contar uma história para essa criança sem precisar das ilustrações. Ela vai tentar, pensar ali dentro daquelas ilustrações que ela já foi apresentada, como aquela história vai se desenrolar. E também os seus movimentos, eles já estão mais afinados, mais refinados, ela já não tem tanta queda na sua marcha, Ela já anda com mais firmeza e também já consegue segurar os elementos, fazer um alinhavo, fazer uma atividade mais concentrada, e ela já responde a muitos comandos que a gente dá. Também é uma fase, que ela começa a saber que fez xixi, saber que fez cocô. Então, acho que ela começa ali também até a dar sinais de desfraude, Tem criança que nessa faixa etária já começa a desenvolver essa autonomia, às vezes deixa a chupeta. Isso, é uma fase muito boa, porque ela começa a se identificar como pessoa, seus gostos, Começa a dizer que não quero bolacha, quero pão. Então ela começa realmente a se posicionar, a se colocar. Olha, eu agora sou uma pessoa, E isso é muito legal. E o que é que eu apresento para essa criança? Aí, como ela já tem toda essa capacidade, essa habilidade de se concentrar, ela já consegue fazer uma atividade de forma mais focada, ela já consegue imitar aquilo que você ensina, ela já escuta uma história por mais tempo, ela já imagina aquela história. Então, nessa hora, você pode apresentar as cores, os nomes das cores, os nomes dos números, você pode apresentar relação número-quantidade, que é quando a gente precisa entender isso, porque o número, ele tem um nome e ele tem uma quantidade, A gente faz o número 3, por exemplo, são três unidades. A gente pode oferecer para essa criança
várias atividades direcionadas, porque ela agora já tem uma concentração, né? Já tem um pequeno foco de concentração, sempre lembrando que a concentração da criança é entre 3 e 5 minutos por faixa etária, por idade da criança, né? Então, a criança de 2 anos, ela vai fazer uma atividade concentrada por no máximo 10 minutos, e isso é um grande ganho. Então, você faz 10 minutos de contação de histórias, 10 minutos, canta uma música. Então, esses vão ser vários pequenos momentos no dia de atenção focada. Então, o que é que a gente pode fazer com essa criança, aproveitando essa atenção focada que ela já tem? A gente pode oferecer atividades direcionadas, a gente pode trabalhar pareamento de cores. Lembra que eu falei que as cores é o primeiro sistema de classificação que a criança tem? Então, a gente já pode oferecer para que ela encontre as semelhanças entre os objetos. A gente pode ensinar para ela noções de grandeza, alto, baixo, pequeno, grande. Então, tudo isso a gente vai oferecer para essa criança. O pensamento abstrato dela, né, a imaginação também está começando a se desenvolver. Ela começa a entender mais, participar mais das histórias. Isso, porque ela já tem mais autonomia motora e ela também já tem um desenvolvimento mesmo cerebral que alcança essa parte. Ô, Ju, e fala muito que criança, né, é uma esponjinha. Quanto mais você for dando, mais ela vai entregando e se desenvolvendo. Então, acho que é a hora que o pai pode apresentar música, ele pode apresentar um balé, ele pode apresentar diferentes maneiras de a criança estar ali, até para se desenvolver, para ver as aptidões que ela tem, né? Vai fazer uma receita, chama a criança para participar. É muito importante isso, porque a gente precisa entender que a criança de fato é uma esponja, mas a gente também não pode mergulhar demais essa esponja na bacia e deixar ela lá todo o tempo, porque ela apodrece. Então, a gente também precisa molhar essa esponja e retira. Então, a criança vai precisar de tudo isso que você falou, de atividades direcionadas. Agora que ela já está completa de forma motora, né? Ela já anda, ela já corre, ela já chuta uma bola, ela já tem uma coordenação motora ampla, ela já começou a refinar os movimentos também. A gente pode oferecer, sim, para ela que ela faça uma atividade, um exercício ao ar livre, que é principal, é muito importante, mas a gente também precisa respeitar, sabe, Ru, essa criança como pessoa. Perfeito. A gente não pode sufocar essa criança de tantas atividades, porque o ócio, ele é muito importante para a criança também, porque é no momento do ócio que ela vai estar se desenvolvendo a sua criatividade. Então, a gente precisa também ter uns momentos no dia onde a criança não vai fazer nada. O que é que você vai fazer? E aí você ela vai usar da imaginação. Vai usar dessa imaginação. Lembra que a capacidade de imaginação dela está se desenvolvendo? Então, a gente precisa dar espaço para que ela desenvolva essa imaginação, né? Então, vamos brincar de faz de conta, vamos brincar de castelinho de areia, vamos contar uma história com fantoche, conte pra mim como foi o seu dia. Isso é um exercício maravilhoso. Eu faço com os meninos desde que eles nem falavam ainda, né? Eles falavam pequenas palavras, mas a gente sempre faz isso, porque exercita a memória. Então, quando chega no final do dia, o que é que você fez hoje? Aí a criança, no começo, ela só diz assim, almocei, né? Aí depois isso vai se tornando cada vez mais explicado. E o que é que você gostou de fazer? O que é que você não gostou de fazer? Teve alguma coisa que você fez que não foi legal? Então, tudo isso vai exercitar essa comunicação oral, a fase dela se expressar através dos gestos também. Então, a gente pode oferecer para a criança uma comunicação assertiva e várias atividades ao longo do dia, mas respeitando o seu limite também. Perfeito. E aí, você está falando de atividades, de coisas que ela pode fazer. O que é que você estimula, assim, pedagógico de brinquedo? O que é que a mãe apresenta? O livro? Que quantidade de páginas? Como é nessa fase? O que é que acontece? A leitura em voz alta, ela vai estar lá, presente sempre, né? Porque os livros, quando a criança tem contato com o livro, ela não vai estar só aprendendo as letras, as formas, mas ela vai estar também tendo o entendimento de que a leitura, ela é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ela vai ver que o livro tem partes, lombada, capa, contracapa. Ela vai ver os personagens daquela história. Então, tudo isso
faz parte do seu aprendizado. E dentro dessa leitura, a gente vai acrescentar ainda outras atividades. Então, essa criança ela pode fazer uma pintura dentro de um espaço pré-determinado. Lembra que eu falei que ela já tem um domínio maior sobre os seus músculos? Então, eu já posso pedir para que ela tente pintar dentro daquele espaço. Eu já posso refinar mais esse movimento. Eu já posso oferecer cada vez mais atividades com que ela controle mais e domine, né, essas partes do seu corpo. Perfeito, Ju. Acho que ficou, assim, bem claro, né? Uhum. É realmente uma fase que você vê muito desenvolvimento, né? Você pode estimular o ar livre, né? Uhum. Ela vai estar aí já mais esperta, mais participativa. Então, eu sei que é uma fase de muita aprendizagem e também muita atenção, né? Dos pais. E aí, para finalizar aqui, o que é que fica, né? Para esse pai como uma dica, qual marca o desenvolvimento mais importante, o que é que ele mais estimula, daí aquele resumo. Bom, nessa faixa etária, o principal é realmente aprimorar esses movimentos. Então, seja fazendo atividades, né, de motoras, circuitos, seja brincando ao ar livre, tanto os movimentos dos membros superiores como dos membros inferiores, como também os músculos da mão. Também é importante que a criança faça sons, fale, imitações dos animais, né, fale sobre o seu dia, converse, tente verbalizar cada vez mais as suas necessidades, né? Se comunicar, mas também é importante que a gente deixe ela ser criança. Perfeito. Que a gente ofereça para ela essas atividades, mas de uma forma leve, sabe, Ru? Sem precisar que ela seja maçante, né? Sem que ser aquela atividade pesada, mas que ela ali dentro da sua brincadeira, da sua exploração sensorial, que ela possa se desenvolver no seu motor e no seu cognitivo. Então, quando você me fez aquela pergunta dos números, agora a gente vai falar sobre os números? Mas a gente vai apresentar para ela os números. Perfeito. A gente vai apresentar as formas geométricas. A gente não vai pedir para que ela faça o número, para que ela conte, para que ela, né? A gente vai apresentar. Olha, vamos contar quantas bonecas você tem? Vamos contar quantas árvores tem nesse parque? Então, isso é uma forma de apresentar os números, mas sem aquele rigor, porque essa criança só tem 2 anos. É isso aí. E quando vê, né, ela aprendeu. E é exatamente desse jeito. A gente oferece, a criança se desenvolve se a gente nem sentir. Então, obrigada aí, viu, por mais um vídeo. E vocês continuem por aqui, se inscrevam no nosso canal. Estamos presentes no Instagram, @SomosCid. E deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Obrigada.